Então, boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Venho pela primeira vez aqui, muito obrigado pelo convite. Casa cheia, coisa bonita. Primeiro dia de primavera. Segundo? E com frio? Mas vamos aquecer nossos corações. Opa! Fazer bobagem aqui. Eu quero, não sei se foi divulgado, mas o tema que eu trago para conversar com vocês é sobre saúde física e saúde espiritual. Eu quero começar essa conversa fazendo uma pergunta a vocês. Quem aqui acha que está com a saúde física 100%? Ninguém? Nem as gurias? Puxa vida. Muda a pergunta. Quem acha que está com a saúde espiritual 100%? Também não. Vocês fizeram bem de vir aqui hoje. E vocês vão gostar da conversa. Porque saúde, gente, é um dos nossos maiores desejos, não é? Tanto que quando a gente brinda nas festas, nas recepções, o que a gente fala para os outros? Saúde, desejando saúde. Quando a gente encontra alguém que não vê há algum tempo e começa a perguntar como é que está a vida dele ou dela, e a pessoa conta que está com problemas, isso, aquilo, aí a gente pergunta assim, e a saúde? Não, a saúde está boa. Ah, então, tudo bem. A saúde estando bem, o resto a gente resolve, não é? Mas nem sempre a gente dá à saúde a importância devida. Veja, saúde é uma das indústrias mais poderosas que existem no mundo. As indústrias farmacêuticas ganham milhões, bilhões vendendo medicamentos para tentar resolver todo tipo de doença nossa. O Brasil é o maior consumidor do mundo de Rivotril. Vocês sabiam disso? O maior consumidor do mundo de Rivotril. O sexto maior consumidor do mundo de remédio para emagrecimento. Então, nós damos muita atenção para isso, mas será que a gente dá a atenção certa? Né? Nós todos temos, por exemplo, um grande desejo de ter um plano de saúde bom. Não é? Todo mundo gostaria de ter um bom plano de saúde. E não é um plano de saúde, é um plano de doença. Porque a gente paga para usar quando está doente, não quando está com saúde. Plano de saúde é o plano de não ficar doente. Não é o plano de usar o hospital quando a gente estiver doente. Não é mesmo? Isso eu estou falando da saúde física e também da saúde mental. Porque a saúde mental faz parte do pacote, né, do nosso corpo físico. Mental, quando eu falo, não é espiritual. Mental é os aparelhos nervosos, os aparelhos psíquicos que nós temos, né? E tá por aí cheio de receita de saúde para nós, né, gente? É só ligar a televisão, uma mídia qualquer, você vai encontrar alguém falando da última receita disso, última dieta não sei como, último tipo de exercício para não sei o quê. Tem para todas as idades, tem para todos os tipos de pessoa, tem para criança, para adulto, para jovem, para todo mundo tem uma receitinha lá. E vendendo receitas de saúde para todo lado, dietas, cuidados, etc. Academias. O Brasil tem mais academias do que escolas. Isso é estatística do último censo, que acabou de sair. Nós temos muito mais academias de preparo físico do que escolas fundamentais. Nós temos muito mais farmácias do que bibliotecas, de qualquer outro espaço de aprendizado e ensinamento. Então vejam que existe alguma coisa aí que está em descompasso, não é? Academias tem de todo tipo, para todo tipo de esporte, tem lutas de todo tipo, quadras de todo tipo, enfim, nós prestamos muita atenção a isso e botamos muito recurso e muito tempo nosso em cima disso. Mas nós espíritas sabemos que nós somos corpo e espírito, não é? Princípio físico, matéria, corpo, princípio espiritual, espírito, unidos pelo perispírito, com o espírito animando o corpo aqui na Terra para realizar a sua tarefa de aprendizado rumo à perfeição. É isso o que o Espiritismo nos diz. E a medicina oficial começa já a reconhecer isso, coisa que a medicina oriental já sabia há muito tempo, porque as doutrinas orientais, elas são espiritualistas e reencarnacionistas desde sempre, mas nós aqui no Ocidente, com a nossa visão muito materialista da ciência, nós achávamos que tudo é corpo, que o corpo se adoece por efeitos externos
e que o corpo pode ser tratado também simplesmente por acesso externo, medicação, cirurgias, tratamentos, etc. A verdade é que o corpo percebe e reage a tudo que o espírito manifesta. E vice-versa. Nós estamos sentindo frio, talvez, alguns, né? Aqui. Quem é que sente frio? É o corpo? É o espírito, em última análise. O corpo recebe a impressão de fora, o cérebro traduz isso de alguma maneira, via perispírito, o espírito reconhece que ele está no ambiente onde o seu corpo, o corpo que o espírito tem, está sofrendo uma diferença de temperatura. É assim que funciona. E o corpo adoece ou melhora de acordo com o estado de espírito que nós temos. A gente mesmo usa isso, até aqueles que não acreditam que a gente tem espírito, fala, você está no estado de espírito melancólico, né? Reconhecendo que existe algo errado em algum lugar lá dentro de nós, que nós sabemos que é o espírito. Tanto é assim que a gente costuma dizer que alguém morreu de tristeza. Ora, se o corpo ficasse doente só por si só, essa expressão não teria sentido. Nós estamos aí reconhecendo que a tristeza do espírito é que causou a enfermidade do corpo, levando ele à morte. Não é? Nós costumamos falar em adoecer de amargura, por exemplo. A gente conhece casos, e eu conheço alguns, de pessoas que por perda de um ente querido entraram em profunda doença física, não só a depressão. Porque a depressão é o primeiro sinal de que o espírito está doente e acaba refletindo em diversas patologias no nosso corpo, não é? Tudo isso, no passado já se sabia também, e um famoso poeta romano, antigo, chamado Juvenal, deixou aquela famosa expressão mens sana in corpore sano, em latim, que quer dizer mente sã no corpo são é a receita da felicidade. Ou seja, não basta a gente cuidar da saúde do corpo, achando que o corpo se cura por si só, sem modificar a verdadeira causa das nossas doenças, que muitas vezes, dizem os espíritos, na maioria das vezes, as nossas doenças têm origem espiritual. Mas, como já falamos, numa sociedade materialista e hedonista como a nossa, hedonista é aquela sociedade ou aquela pessoa, está sempre em busca de prazeres, de satisfações dos seus sentidos, das suas sensações. Numa sociedade dessa é fácil achar os remédios, as curas, os tratamentos para o corpo. Claro, é uma questão de ter acesso, não é? Dinheiro também. Mas nós temos, como eu disse, clínicas, tratamentos, terapias, dietas, academias, para tudo. Se a gente quiser e tiver um pouco de recurso, a gente tem. Muitas vezes não vai por outras razões. E quando é que a gente acha que então já cuidou o suficiente do corpo e começa a cuidar do espírito? Ninguém aqui teve a coragem de levantar a mão quando eu fiz as duas perguntas. A saúde está ok? A saúde física? A saúde mental, espiritual? Ninguém levantou a mão dizendo eu estou perfeito. Porque a gente não se sente assim. A gente sempre sente que algo não está bem, não é mesmo? E a gente cuida disso muito tarde, infelizmente. E quando eu digo a gente, eu não estou falando ninguém em particular aqui nesta sala. Eu falo a nossa sociedade. Não tem o hábito de fornecer para as crianças a mesma educação que dá ao corpo físico para o espírito. Porque, por exemplo, a gente se preocupa com a criança, com a saúde, com a alimentação, com o repouso, com a academia, com a aula disso, daquilo, natação, etc, etc. Sempre dentro das posses de cada um, claro. Mas quando que a gente se preocupa de falar, mas também eu preciso cuidar da educação espiritual dela? É muito grato quando a gente chega numa casa espírita e a gente vê o mesmo número de pessoas assistindo uma palestra pública que o mesmo número de jovens e crianças ali recebendo a sua educação espiritual também. Mas isso é muito raro. Isso é muito raro. Em geral, a gente vem para a casa espírita já na fase adulta, quando a gente começa a sentir que alguma coisa não vai bem na vida. Quando alguém nos recomenda que procure a casa espírita para tratar de alguma coisa que não está bem em nós. Porque se a gente se acostumasse a perseguir
no bom sentido, a educação espiritual, como a gente persegue a educação física, as coisas seriam muito diferentes, não é? E quando a gente resolve fazer as mudanças em nós, aí vem as dificuldades. Pensa assim, quando a gente faz aquela proposta para nós mesmos, vamos falar primeiro do físico, né? Não, eu vou emagrecer, por exemplo, ou eu vou começar a me exercitar, vou fazer caminhada todo dia, vou acordar, tudo bem, eu entro no trabalho cedo, mas vou acordar mais cedo, vou fazer minha caminhada, vou fazer isso, vou fazer aquilo. No começo, é difícil, é bem difícil. Em geral, a gente tenta os primeiros dias e depois desiste, né? Por quê? Porque o nosso corpo ele já está com vícios de muitos anos. Se eu chego aos 50 anos e resolvo começar a fazer exercício, caminhada, etc., puxa, eu tenho 50 anos de mau hábito naquele corpo que eu tenho que vencer. Isso é difícil. Agora pensa quando eu resolvo fazer a minha reforma íntima do espírito. Mudar dentro do meu espírito as coisas. Aí não são 50 anos de maus hábitos. Muitas vezes são 50 séculos de maus hábitos. Porque o corpo, este corpo, é desta vida. Se eu acostumei mal, eu acostumei ele mal nesta vida. Mas o meu espírito pode estar mal acostumado com algumas coisas há muito tempo. Há muitas vidas, há muitos séculos. Às vezes há muitos milhares de anos. Então aí a mudança é mais difícil ainda. Mas não é impossível. Se o corpo tem vícios de décadas, o espírito pode ter vícios muito mais longos. Mas a gente pode fazer aqui uma comparação de como a gente pode cuidar das duas coisas e como praticamente tudo aquilo que a gente pode fazer pelo corpo, a gente pode fazer pelo espírito também. Querem ver uma coisa? Quando a gente acha que não está com a saúde boa e a gente quer mudar, a primeira coisa que a gente olha é a alimentação. Em geral, a gente está cuidando mal da alimentação, então a gente faz propostas de mudança. Com o espírito é a mesma coisa. Se nós achamos que nós estamos com algum distúrbio, com alguma perturbação, com alguma coisa que não vai bem em nós, com que é que nós estamos alimentando o nosso espírito? Como é que a gente faz isso, não é? O que eu ouço? O que eu leio? O que eu converso? O que eu assisto? Essa é a alimentação do espírito. Eu busco temas elevados, eu busco temas que vão me fazer bem, temas evangélicos, espirituais, enfim, coisas boas, ou eu alimento meu espírito de coisas ruins? Porque veja, por que nós queremos, em primeiro lugar, ter uma saúde melhor? Todo mundo busca boa saúde, mas por que nós queremos? Por algumas razões. A primeira dela é porque um corpo bem preparado, um corpo com boa saúde, suporta melhor as provas físicas. Que provas? Provas de trabalho, de execução das coisas, de ficar desperto, funcionando bem mais tempo, de ter resistência para as coisas que acontecem. E a gente tem que preparar o espírito da mesma forma para suportar as provas morais, que são ainda piores do que as provas físicas que nós temos que fazer. Quais são as provas morais da nossa vida, gente? Muitas. Muitas. As desilusões, os desencontros, as perdas que todos nós sofremos ao longo das nossas vidas, as decepções, as traições, os fracassos que todos nós teremos, porque isso são as provas que estão programadas para a nossa vida. Para nós suportarmos bem essas provas, nós temos que ter resistência espiritual, saúde espiritual. E falando em doença, assim como a gente cuida da saúde para não ficar doente, uma pessoa com boa saúde normalmente resiste mais aos resfriados, às doenças comuns, não é? E tem a tendência de passar mais tempo sem contrair outras doenças. Quem estiver com a saúde espiritual em dia, também vai resistir melhor aos ataques dos vírus espirituais. O que é isso? Vírus espirituais? Isso não está no livro dos Espíritos. Mas é uma forma de a gente se referir a todos os ataques fluídicos, energéticos, de pensamentos ruins que a gente recebe todo dia. Ou vocês acham que não? A psicosfera do nosso mundo,
conforme a prece que foi feita aqui agora há pouco, está precisando de muita atenção, não é? Nosso mundo anda muito conturbado em tudo. As disputas, as lutas, as guerras, o egoísmo, tudo isso que sempre existiu parece que agora está num momento de muita amplificação. Então, para resistir a esse ataque dos vírus espirituais, nós precisamos manter a nossa saúde espiritual em dia. Uma boa saúde, um bom preparo físico, faz melhorar a nossa circulação sanguínea. Com isso a gente não vai ter tromboses, a gente não vai ter embolias, a gente não vai ter infartos, a gente não vai ter AVC, uma série de coisas. Não é que não vai ter, mas a gente tem menor probabilidade. Fazendo um bom preparo físico, cuidando bem da saúde física, nós vamos melhorar a circulação fluídica do nosso espírito, a circulação energética entre os nossos chakras, que estão todos eles ligados a plexos nervosos do corpo. Com isso, uma coisa favorecendo a outra, a saúde espiritual ajudando a melhoria da saúde física. A musculatura física que a gente adquire quando a gente começa a fazer um pouco de ginástica, um pouco de caminhada, um pouco de exercício, nos ajuda a tudo, a poder realizar melhor nossas tarefas, a poder não ter contusões, a poder não sentir dores, não é? Tudo isso é ajudado. E a musculatura espiritual que a gente tem que desenvolver? O espírito tem músculo? Figuradamente, sim. Musculatura espiritual significa eu ter a força espiritual que o meu corpo tem, que dá mais força moral. E para que serve essa força moral? Para justamente resistir às tentações que a gente acabou de falar aqui no Pai Nosso. Que quando a gente pede a Deus que nos livre das tentações, significa me ajuda a eu resistir às tentações, principalmente aquelas que ainda existem dentro de mim. Me ajuda, porque quem tem que fazer o verdadeiro esforço somos nós. Mas se eu estiver fraquinho espiritualmente, eu vou resistir às tentações? Não vou. Eu preciso me fortalecer. Preciso preparar bem a saúde e a musculatura do espírito. E finalmente, a gente busca uma boa saúde, muitos de nós, porque queremos uma maior longevidade. Nós gostamos dessa vida física, queremos ficar aqui o tempo previsto, e se possível até um pouquinho a mais. Longevidade. O preparo espiritual vai dar mais longevidade? Não. Não, porque o espírito já tem a longevidade infinita. Ele é imortal. Então não tem sentido falar que a melhoria do nossa saúde espiritual vai dar mais longevidade espiritual. Não vai dar. Vai dar outra coisa. Uma maior velocidade de evolução, que é o que nós queremos. Porque não adianta viver muito tempo com o corpo físico se a gente não progride. O que a gente vai conseguir com uma boa saúde espiritual é progredir mais rápido. É chegar mais rapidamente ao tal do reino divino, ao tal do céu, a tal da perfeição moral, que é como o Espiritismo nos diz que são de fato essas coisas. Mas vamos lá, vamos para as receitas práticas, né? Assim como eu falei da alimentação, que a gente tem que se alimentar melhor, o espírito, através das conversas, através do que a gente consome das mídias, através do que a gente assiste, através do que a gente lê, através do que a gente ouve. Tem outras coisas que a gente faz, não é? Como eu disse aqui já algumas vezes, exercício e trabalho físico é fundamental para uma boa saúde. Ninguém vai ter boa saúde e estar no sofá o dia inteiro sem fazer nada. Não dá, né? Da mesma forma, o espírito também precisa de exercício para ter uma boa saúde. E qual é o exercício e o trabalho do espírito? É a caridade. Mas a caridade... então eu tenho que ficar dando cesta básica o dia inteiro? Não. A caridade conforme a entendia Jesus. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: qual é o verdadeiro sentido da caridade como a entendia Jesus? Em outras palavras, quando Jesus falava para a gente ser caridoso, o que é que ele estava querendo dizer na verdade? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: benevolência para com todos, desejar o bem a todos. Indulgência das falhas alheias, não julgue.
Julgue a si mesmo, seja severo com você, seja brando com o teu irmão, e perdão de todas as ofensas. Simplesinho, mas difícil, gente. Difícil, né? A gente ter benevolência o tempo todo, ser indulgente com as falhas dos outros e perdoar as tais das 70 vezes 7, que quer dizer, quanto for preciso. Essa é a receita da caridade. E a caridade é o exercício do Espírito. Então, alimentação e trabalho são duas coisas. Terceira coisa que a gente tem que fazer para ter uma boa saúde é repouso adequado. Se a gente não repousa adequadamente, a saúde não vai funcionar bem. A gente acorda se sentindo pior do que quando tinha ido dormir. O espírito precisa repousar, pessoal? Dizem que o espírito não dorme. Como é que é isso? Não, de fato, na maioria das vezes ele não dorme, não. Quando o corpo dorme, o espírito se desliga. Mas é esse momento que, como o espírito não tem mais que cuidar dos afazeres do corpo, ele está livre agora para fazer os contatos e ir aos ambientes onde ele precisa para se reenergizar. E para onde ele vai quando a gente dorme? Depende de como a gente dorme. Depende de para onde a gente dirige o espírito quando a gente dorme. Se eu for dormir pensando nas coisas materiais que me ocupam o dia inteiro, diversas, né? As mesmas preocupações que eu tenho durante o dia todo, eu vou dormir com aquilo fervendo na cabeça, eu não vou dar esse descanso ao meu espírito de poder ir estar com o teu mentor, de ouvir boas inspirações, bons conselhos, de frequentar lugares onde estão outros espíritos, de encarnados ou desencarnados, que gostam de vocês, porque ele vai ficar preso naquela roda de pensamentos que nós fixamos. Então nós temos que aprender a ir dormir. E o momento mais importante da nossa prece diária é no momento de dormir, que é justamente para a gente dizer, acabou o dia, desliga, e agora eu me coloco, Pai, à disposição da espiritualidade, do meu mentor, para as conversas que eu necessito, para as orientações que eu necessito, para me levar aos lugares onde eu preciso estar. E não para eu continuar fixado na balada, no bar, na fofoca, na notícia ruim, nos ambientes que eu frequentei durante o dia e que muitas vezes são desagradáveis, porque senão é aí que eu vou continuar perambulando e eu não vou pôr meu espírito para desligar. Dormir assistindo um filme de violência, que beleza, para não dar sossego para o espírito. Aí eu deito na cama, ponho a televisão, ligo o timer e fico vendo um bom filme policial com 480 tiros e 72 mortes. Parabéns. Esse não é o descanso que teu espírito precisa durante a noite. Né? Então nós temos que, primeiro, alimentação, exercício e repouso. A quarta coisa é uma que é fundamental para quem leva a sério essas coisas, que chama-se disciplina. Disciplina, 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 como pediu Emmanuel ao Chico, né? Quando ele se propôs a fazer o trabalho dele. E qual é a disciplina para o espírito? Para o corpo a gente sabe qual é a disciplina, é cumprir a alimentação certinho, o exercício, o repouso. Para o corpo tem uma recomendação muito fácil: orai e vigiai. Essa é a disciplina do espírito. Vigiai não é olhar pela janela e ver o que o vizinho está fazendo. Vigiai é vigia teus pensamentos. Vigia aquilo que brota na tua cabeça toda hora que você vê uma situação um pouquinho conflitante, algo que você não gosta, algo que te ofende, algo que te perturba. Qual é o pensamento que vem em primeiro lugar? Vigia esses pensamentos, porque eles são o reflexo do que você ainda tem de sentimentos dentro de você. Se quando você vê alguém em dificuldade, você diz, bem feito, azar teu, algo vai mal. Mas se você diz, coitado, como é que será que eu posso ajudá-lo? É um bom sinal. Você já vigiou alguns maus pensamentos e os que estão vindo são benéficos. E o orai é justamente a outra parte da oração que a gente faz aqui, não é? Que a gente diz, não nos deixes cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos como? Põe uma cúpula em mim assim, e nada chega em mim, eu não preciso trabalhar? Não. Livrai-nos de todo o mal. Ajuda-me a que eu não caia nessas tentações e que eu não seja tentado pelo mal que ainda existe em mim.
Essa é a disciplina diária que nós temos que ter. A cada momento em que a gente vê situações em que desperta inveja, ciúme, raiva, inquietação, inúmeros sentimentos negativos que pode ter. Nesse momento, é parar, analisar aquilo que está vindo em nós e fazer a prece. Pai, me ajuda a superar esse sentimento, porque eu sei que ele não é benéfico, eu sei que isso não me faz bem, e eu não quero continuar tendo esse sentimento. Esse é o verdadeiro sentido do orar e vigiar. Outra coisa importante para a gente cuidar da saúde física, além do que eu já disse, é evitar vícios. Lógico, uma pessoa que tem vícios de qualquer tipo não vai conseguir ter uma saúde boa, não é? O espírito também tem que evitar os seus vícios. Eu não estou falando aqui de vício em drogas somente. Também, esse é um vício gravíssimo. Mas o espírito, independentemente do que o corpo consome, ele tem pequenos vícios milenares, que a gente traz encarnação após encarnação. E tem uma dificuldade para se livrar deles. Porque sabe por quê? Porque a gente acha que são aquelas coisinhas que não faz muito mal. E são um monte. Inveja, orgulho, vaidade, egoísmo, revolta, sensualidade, mentira, preguiça. Todos nós temos alguma coisinha disso aí. Todos nós. Esses são os pequenos vícios que nós temos que combater. E cada um de nós sabe quais são os seus. A gente deixa para lá muitas vezes. A mentira. Mentira é uma que, assim, parece a coisa mais inexistente do mundo. Porque ninguém se julga mentiroso. Você já viu algum amigo, algum conhecido, algum parente chega e falar: olha, eu sou um grande mentiroso. Não, ninguém fala. Mas todos nós somos. E a gente mente principalmente para nós mesmos. Porque quando a gente dá uma mancada e a gente sabe que é mancada, a gente começa a inventar as nossas desculpas. E o rol de desculpas é enorme. Ah, eu fiz, mas todo mundo faz. Ah, ninguém é de ferro. Ah, isso, aquilo. A gente inventa. Esses pequeninos vícios são pequeninos vírus que ficam ali corroendo a nossa saúde espiritual. Outra coisa que, para quem trabalha em empresas quaisquer, onde você faz uma atividade repetitiva, não precisa ser atividade física, muitas vezes é a própria atividade ali de computador, de qualquer coisa assim, muito repetitiva, para a gente não ficar com problemas em função disso, a gente faz um negócio chamado ginástica laboral. Né? O que é isso? Alguém está lá numa linha de montagem, fazendo quase sempre a mesma coisa, a cada certo tempo vem alguém ali, toca uma música, um alongamento, uma respiração, uma mudança de postura, para não viciar o corpo naquela situação, não dá tendinosinuvite, não dá dor na junta, etc. O espírito precisa fazer ginástica laboral de períodos em períodos durante o dia. E a ginástica laboral do espírito se chama prece. Sabe aquele momento que a gente está numa situação do dia em que a gente está assim, por um fio, a gente acha que está no limite. Se alguma coisinha mais acontecer, a gente arrebenta. Né? Acho que todos nós já passamos por isso. Quando a gente percebe que uma situação dessa está chegando, a gente para e fala: ginástica laboral. Se afasta daquele ambiente onde você está, por alguns minutos, faz a tua prece sincera ao teu mentor. Meu mentor, eu quero suporte nesse momento. Eu estou fazendo o melhor de mim, mas eu sinto que eu não estou conseguindo vencer. Dai-me serenidade, peço ajuda aos bons fluidos da espiritualidade. Vocês vão ver a diferença que faz. Depois volta para o trabalho. Fez a tua ginástica laboral. Distendeu a musculatura espiritual e vamos com força de novo. Outra coisa, como eu disse, muito procurada por muita gente hoje em dia, para ter boa saúde, é academia. Para o corpo, uma maravilha, porque lá tem professor, aparelho, métodos, roteiros, acompanhamento, mais gente fazendo aquilo para te dar estímulo, porque, vamos combinar, né? Fazer sozinho é chato. Quando tem mais gente perto, a gente se sente mais estimulado. O espírito tem academia também, gente. Sabe onde é a academia do espírito? Nós estamos nela. Porque aqui tem os professores espirituais, tem os encarnados e desencarnados. Aqui tem atendimento de especialista. Aqui tem energético, como a nossa irmã falou agora há pouco, né? Vocês podem, inclusive, levar o energético de graça para casa, não precisa comprar. Aqui tem tudo. Tem os exercícios, tem o estudo,
Tem tudo o que a gente precisa. Bem-vindos à Academia do Espírito. É aqui. Venham sempre. E quem pode, né? Muitas vezes, até para melhorar de vez mesmo, pega um personal trainer. Aí é um cara especialista. Por quê? Porque ele te acompanha, ele conhece o teu ritmo, os teus problemas, as tuas capacidades, a tua anatomia, ele conhece tudo de você. Então ele vai te dar, assim, o melhor que você precisa para se desenvolver fisicamente. Para o espírito, a gente também tem um personal trainer. E todos nós temos um à nossa disposição. É o nosso mentor. E ele está louco para nos ajudar nessa saúde espiritual. É o que ele mais quer. É a missão da vida dele com a gente. Nos acompanhar e nos colocar no caminho do progresso. Mas a gente ouve o mentor, a gente procura o mentor, a gente procura o personal trainer da academia, mas é o nosso mentor que está lá, querendo nos ajudar, a gente não conversa com ele. A cada momento, a cada dificuldade, a cada inspiração, a cada dor, a cada nova tarefa, o mentor está lá. É só a gente buscar sintonizar com ele. À nossa disposição. E acima dele, tem um mentor dos mentores. Quando a gente achar que a barra é pesada mesmo, tem Jesus. Que é o grande governador de todos nós, o grande irmão de todos nós, que está aí à nossa disposição. A gente é que não liga a antena para eles, gente. Eles estão à nossa disposição o tempo todo. Estou passando o tempo aqui, meus amigos, eu vou acelerar um pouquinho, porque assim, eu tenho umas coisinhas ainda para falar para vocês. Algumas dicas ainda. Quem realmente se dedica a cuidar bem do seu físico, da sua saúde física, faz treino até em casa, não é? Além de fazer na academia, além de ter o personal trainer, bota uns aparelhinhos em casa para continuar os exercícios em casa. Espiritualmente, nós devemos fazer a mesma coisa. Sabe qual é o treino que a gente faz em casa? Evangelho no lar. É um treino em casa que vai melhorar o ambiente de uma maneira tremenda. E isso é bom porque ele não só melhora a nossa saúde espiritual, mas de todos que habitam o nosso lar. Porque muda completamente a psicosfera da nossa casa, do lugar onde a gente mora. Todos nós estamos fazendo. Olha quanta coisa que tem. O mais bonito, hein? Tudo de graça. Uma coisa que quem... Agora eu estou falando assim, de quem quer ser atleta de algum esporte, reconhece sempre, que sempre dizem para eles você treina, você se alimenta bem, você faz tudo certinho, mas você precisa reconhecer os seus limites, respeitar as suas limitações. E quando você não respeita as suas limitações, lá vem uma contusão, um estiramento, uma coisa mais grave. Nós também, quando tentamos melhorar a nossa saúde espiritual, temos que reconhecer as nossas limitações. Porque temos problemas, todos nós, cada um sabe dos seus, que são mais difíceis. Cada um de nós tem alguma coisa na sua vida para superar que é mais difícil. E a gente se frustra quando a gente falha de novo naquilo. Vamos supor que eu tenha a tendência de falar mal dos outros. De graça, eu estou sempre falando mal dos outros. E eu peço ao mentor, eu me proponho a ter disciplina, eu faço tudo que está previsto. Mas, de repente, numa conversa entre amigos, lá estou eu de novo metendo a boca em alguém, de graça. Depois eu caio em mim e falo, como é que eu fiz isso de novo? Poxa vida, nunca vou melhorar. Não devemos nos desesperar. Porque se não tivermos a humildade de reconhecer as nossas limitações, nós nunca vamos melhorar nesse aspecto. Nós vamos falhar uma vez, nós vamos falhar duas, nós vamos falhar três. Mas se a gente for persistente, a gente modifica essas coisas. E finalmente, gente, a meta para tudo isso não é ter o plano de saúde, é não precisar usar o plano de saúde. Quando a gente cuida do físico, a gente até paga o plano de saúde. Mas tomara que essa carteirinha fique guardada aí 5 anos e eu não tenho que usar. Quando a gente cuida da nossa saúde espiritual, a meta também é não precisar do plano de saúde espiritual, que seria ter que entrar numa terapia espiritual. Entrar nas chamadas depressões, nas chamadas fascinações e por aí vai. E isso é muito fácil, se a gente zelar bem da nossa saúde. Portanto, fica aqui a recomendação e a sugestão
de que a gente não deixe de cuidar do corpo, não. Cuide, mas que cuide simultaneamente do espírito nas coisas em que a gente acabou de comentar. Porque, vamos lembrar de uma coisa, né? Por mais que a gente cuide do corpo, por mais que a gente faça tudo direitinho, alimentação, saúde, repouso, tudo, disciplina, um dia a musculatura vai atrofiar, um dia os órgãos vão começar a entrar em falência, um dia esse corpo vai esgotar. E nós vamos deixá-lo, por mais que a gente cuide. E mesmo assim a gente cuida, sabendo que um dia tudo se perde. Aquilo que a gente faz em benefício do espírito, pessoal, nunca se perde. É para todo sempre. Aquilo que a gente melhora numa vida, a gente leva para todas as outras vidas. O que a gente leva quando desencarna, os espíritos nos dizem, é só o nosso conhecimento e nossas virtudes. Então vale muito investir na nossa saúde espiritual, porque ela é perene. A gente vai levar isso conosco. E a mensagem final que eu quero deixar para vocês é: o nosso corpo é como um vaso precioso que contém uma planta dentro dele mais preciosa, que é o nosso espírito. Mas que jardineiros seríamos nós se a gente cuidasse mais do vaso do que da planta que está ali dentro? Uma boa noite a vocês. Espero que eu tenha tido algumas palavras que possam ajudá-los no nosso dia a dia. Desejo que todos fiquem na paz de Jesus.